Jesus, ele fala para a gente, quando nós nos reunirmos, em memória dele, partirmos o pão, bebemos do cálice, lembrando de tudo aquilo que ele fez por nós, tudo aquilo que ele operou em nós. E quebrei, desculpa. Eu preparei uma ministração essa noite, para que nós pudéssemos pensar nessas coisas. As 7 frases que resumem o Evangelho. As últimas palavras de Jesus antes de morrer. Jesus, a crucificação de Jesus, antes de eu entrar nisso tudo, feche os teus olhos, aquiete seu coração. Volta lá, pode voltar lá. Aquiete seu coração. Se desliga de tudo. Desliga o seu celular. Para de pensar no namorado. Para de pensar na dívida. Para de pensar no Corinthians, ele já foi campeão, esquece ele. Se liga em Jesus Cristo agora, porque ele tem algo importante para você, para a sua vida. Algo que pode mudar a história da sua vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, e o Senhor é bom o tempo todo. Obrigado que o seu amor nos alcançou, o seu amor nos libertou, o seu amor nos trouxe vida. E é essa vida que nós queremos celebrar essa noite, Senhor. Venha através da sua palavra conduzir-nos a Ti, Senhor. Faça-nos compreender o Teu propósito para com as nossas vidas e tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. Nessa noite nos reunimos para lembrar do Senhor, do seu sacrifício e do preço que foi pago na cruz. Te louvamos, Pai, por tudo que tens feito e por tudo que ainda há de fazer. E eu sei que a Tua palavra é poderosa para curar, para libertar, para transformar a vida de um homem. Conduza-nos no Teu querer, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amado, Jesus, Ele foi traído, Ele foi vendido por algumas moedas, por um dos seus discípulos, por um dos seus apóstolos, um dos 12 que estavam mais próximos de Jesus, que estavam lado a lado com Jesus, que eram íntimos de Jesus. Um dos 12, aqueles escolhidos à base de oração, que Jesus subiu no monte, passou uma noite inteira orando, um dos 12 o traiu. Isso logo de cara mostra pra gente que a igreja nunca será perfeita. Se aqueles escolhidos a dedo, em oração de Jesus Cristo, em contrição diante do Senhor em espírito, e um deles o traiu, quem dirá no meio da igreja as oscilações e as pessoas que muitas vezes são superficiais. Então nós não podemos nos entristecer com isso. Isso não é motivo para nos parar. Isso não é motivo para nós desanimarmos na fé. Alguém que peca, alguém que faz algo de errado, alguém que faz algo que não é de acordo com a palavra de Deus, nunca pode ser motivo de nos afastar da comunhão com Cristo Jesus. A gente estava reunido sexta-feira no GPS, e aí a Marcele levantou uma questão importantíssima. Ela falou assim: cada um de vocês vai falar o que foi a coisa mais importante, mais significante para vocês no ano de 2015. E todos nós, tinha umas 40 pessoas, uma base disso, umas 40, 50 pessoas estávamos reunidos lá no GPS, e cada um falou o que foi mais importante para ele no ano de 2015. Essa foi a nossa reunião. E o que ficou mais marcado no meu coração foi saber a declaração de todos os irmãos, o quanto a comunhão da igreja tem sido importante na vida deles. E a gente chegou a uma conclusão, que mais vale estar na comunhão da igreja do que se afastar da comunhão da igreja por causa de coisa boba. Porque faz mais bem à igreja do que mal, amém? Às vezes as pessoas se afastam da igreja de uma maneira tão radical por causa de uma coisa insignificante e esquece de desfrutar a vida que há dentro da igreja, a comunhão que há dentro da igreja. E isso é lindo. E aí esse cara traiu Jesus, Judas, traiu o Filho do Homem. Jesus foi preso, Jesus teve um julgamento sem nenhuma base legal,
um julgamento de madrugada, onde não poderia haver um julgamento de madrugada. Jesus foi levado diante de Pilatos, Jesus foi levado diante de Herodes, e Jesus foi levado de novo para Pilatos, e Pilatos queria tirar Jesus, não achava culpa sobre Jesus, mas os sacerdotes, incitando o povo, trocaram Jesus por um militante, um rebelde político, Barrabás. Barrabás, ele era um rebelde político, irmão. Barrabás, se você ler os evangelhos, você vai descobrir que ele acabou matando uma pessoa, mas por causa da luta contra o sistema romano. Na rebelião contra o sistema romano, nos confrontos, ele acaba matando um homem. Então ele é homicida por causa de uma liberdade política que ele queria. Então o povo começa a clamar, solte Barrabás, e trocam Jesus, o Salvador, por um militante político que era Barrabás. E Pilatos lava as mãos disso tudo e entrega Jesus para ser crucificado. Jesus antes disso é açoitado, e isso não agrada dessa mesma maneira, ainda não agrada aos sacerdotes, eles queriam muito mais. Os soldados romanos, embebecidos de um vinho barato, que eles viviam bêbados, os soldados romanos viviam bêbados, era vinho o dia inteiro, e naquela época não tinha geladeira. Quem já tomou vinho quente aqui? Sem ser o de festa junina, vinho quente mesmo. Eu já tomei vinho quente. Não vai falar que você é santo, não vem com essa história. O negócio sobe para a cabeça rápido. Não é? Não é? Vai rapidinho. Imagina naquele sol, sem geladeira, o vinho azedo, que era como se fosse um vinagre, que era chamado também considerado vinagre, uma bebida forte, barata. Os caras viviam à base daquilo. Se você assistir Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson, você vai ver que os soldados o tempo inteiro estão bebendo alguma coisa, e eles estão ali meio que embriagados, levados pela embriaguez. E aqueles soldados embriagados escarneceram de Jesus de várias formas. Fizeram um manto para ele, fizeram uma coroa de espinhos, pegaram uma cana e deram como cedro, mas também bateram nele, cuspiram nele, fizeram coisas terríveis com Jesus. E como se não bastasse a madrugada de espancamento que Jesus teve, a madrugada que ele foi arrastado de um lado para o outro, esbofeteado, cuspido, chega então a sentença. Jesus iria ser crucificado. Jesus pega a cruz, começa a carregar a cruz. Eu estou falando, isso aqui é um relato dos 4 evangelhos juntos, amém? Você está entendendo? Você conhece isso. Jesus começa a carregar a cruz, e no caminho da caveira, do Calvário, do Gólgota, ele já não aguenta mais carregar aquela cruz, ela se torna pesada demais por causa ele estava limitado fisicamente. Então os soldados veem um certo homem, o Simão, Cirineu, ele vinha de Cirene, um lugar. Então eles constrangem aquele homem a carregar a cruz, e aquele homem pega grande parte do percurso e leva a cruz até o local. E o que eu quero meditar com vocês é a partir deste momento, a partir do momento em que Jesus chega na caveira, a partir do momento em que Jesus chega no local da sua execução. Era um local na entrada da cidade, onde passavam muitas pessoas, e todas as pessoas que passavam e queriam ir para a cidade, estavam vendo aquela cena, viriam aquela cena. Uma coisa que Pôncio Pilatos faz é escrever uma plaquinha, escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Aquilo era como se fosse a acusação dele. Por que ele está sendo crucificado? Porque ele se diz Rei dos Judeus. Ele está sendo crucificado porque ele é o Rei dos Judeus. Tanto é que os sacerdotes chegaram para Pôncio Pilatos e falaram: olha, tira essa placa, coloca assim: ele diz que é o Rei dos Judeus, porque nós não o reconhecemos como rei. Era isso que eles queriam, mas Pôncio Pilatos disse: o que está feito, está feito. Não vou trocar. Ele está sendo crucificado porque ele é o Rei dos Judeus. Ele veio para os seus, mas os seus o negaram. E aí, tudo isso, meu irmão, esse panorama todo, essa crucificação, ela começa às 9 horas da manhã aproximadamente. E a crucificação de Jesus, ela dura 6 horas, do início da crucificação até o momento em que ele suspira e entrega seu espírito ao Pai. Das 9 da manhã
às 3 horas da tarde. E quando dá provavelmente perto do meio-dia, a palavra diz que um abismo, trevas, uma coisa, o céu escureceu. E do meio-dia às 3 da tarde o céu escureceu. Queridos, é esse o panorama que eu quero que você entenda. E é esse panorama que você tem que ter de cor na sua vida, cristão. Você é cristão, você diz que professa Cristo, você tem que conhecer quem é Jesus Cristo e o que Ele fez por você. E isso que eu quero trabalhar com você essa noite, tem que estar gravado no teu coração. Jesus teve um ministério de cerca de 3 anos. E Ele fez muitos milagres. E Ele foi pregando, Ele contou parábolas, Ele fez muitas coisas. Mas até o fim Ele foi fiel e não pecou até o fim. E nessas últimas 6 horas, ficaram registradas 6 frases de Jesus. 7, perdão. Eu coloquei 7 ali e falei 6. Ô Tiago, me ajuda? 7 frases de Jesus ficaram registradas. E o Senhor me incomodou. E eu peguei os 4 evangelhos e ficava revirando, revirei. E vai sair o que está aqui. Amém? As 7 frases são conhecidas. E passe adiante, por favor. Primeira coisa, logo no momento da crucificação, pode passar, Douglinhas. Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesus diz assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Primeira coisa que Jesus fala: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Jesus estava neste momento sendo pregado na cruz, os soldados romanos estavam bêbados, os soldados romanos estavam escarnecendo dele, os soldados romanos começaram a rasgar as tuas vestes, dividir as tuas vestes, tiraram sorte com a túnica de Jesus. Mas aqueles homens, volta um pouquinho, já revelou o manto, tá bom, deixa ali, tá bom. Começaram a tirar sorte com as vestes de Jesus, escarneceram de Jesus. Mas aquele homem que um dia, no início do seu ministério, falou: quando baterem na sua face, dê a outra face, ele demonstrou isso até o fim. Nós só podemos ouvir a palavra de alguém que não só fala, mas que faz, amém? Nós devemos seguir pessoas não que falam, mas pessoas que com suas atitudes demonstram essas coisas. E Jesus, meu amado, a primeira coisa que nós devemos aprender, o resumo do Evangelho para as nossas vidas é o perdão. Perdão é a base do Evangelho. Jesus ali, com os cravos nas mãos, Jesus ali cansado fisicamente, Jesus ali esgotado, espancado, escarnecido, aonde todos viraram as costas para ele, os seus discípulos não estavam mais ao seu redor, aquela multidão ao qual ele havia curado não estava mais ali, as pessoas estavam distantes dele, ele estava sozinho, e aquelas pessoas desconhecidas, homens violentos, estavam ali ridicularizando ele. Ele libera perdão. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Pode passar outro versículo, por favor? Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para... Evangelho de João, capítulo 12, versículo de número 47. A síntese do Evangelho, a primeira coisa do Evangelho, o Evangelho veio para liberar perdão para as pessoas. Então nós, como cristãos, nós não podemos, em hipótese alguma, se colocar no papel de juiz das pessoas. Nós, como cristãos, não podemos, em hipótese alguma, esfregar os pecados das pessoas nas caras delas. Jesus, em momento algum, olhou para aqueles homens e os acusou de nada. Pelo contrário, no momento de dor, Ele os perdoou. Ele os perdoou. Meu amado, Evangelho é perdão. Eu aprendo isso com Jesus Cristo. Em 6 horas, Ele só fala 7 frases. E uma das frases que Ele faz é liberar perdão para aqueles que o desprezaram. Será que nós, como cristãos, aceitamos o perdão de Jesus Cristo? Às vezes carregamos com nós as nossas culpas
E somos incapazes de viver a liberdade com que Cristo nos libertou. Eu não vou para a igreja porque eu bebo, eu não vou para a igreja porque eu cheiro, eu não vou para a igreja porque eu gosto de farra, eu não vou para a igreja porque eu ainda vejo pornografia, eu não vou para a igreja porque eu não sou perfeito. Quem disse que você tem que ser perfeito para vir para Jesus Cristo? É Ele que te libera perdão, querido, é Ele que salva a sua vida. O Evangelho é um Evangelho de perdão. E Jesus, nos últimos momentos em que Ele esteve aqui na terra, Ele declara perdão para a vida dos homens. Diga comigo, primeira palavra do Evangelho é o perdão. Receba isso na sua vida, meu irmão. Entrega a sua vida a Jesus Cristo e tira esse peso da sua vida. Ou, siga o exemplo do mestre. Porque o que é o mestre senão aquele que anda à frente? E discípulo é aquele que caminha após. Então eu sigo os passos do meu mestre. E eu faço o quê? Libero? Quer ser um cristão? Começa a aprender a liberar perdão, meu irmão. Lembra que a gente pôde falar um pouco aqui sobre oração? E para Deus ouvir a nossa oração e perdoar os nossos pecados, nós devemos aprender a perdoar? Pense nisso. Segunda frase que é dita: salvação. Em verdade te digo que hoje... Eita, você está apressadinho, hein? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A cena você também já conhece. Quando Jesus foi crucificado, junto do lado direito e do lado esquerdo, dois malfeitores, dois ladrões, dois homens maus. Na verdade, a palavra não diz simplesmente que eles eram ladrões, eram malfeitores, pessoas más, pessoas que, sei lá, podiam ter matado pessoas, feito coisas terríveis, amém? E esses dois foram ali, ao lado de Jesus, foram crucificados. E os soldados romanos, os religiosos, os sacerdotes, os fariseus, e as pessoas que estavam ali ao redor, inclusive um dos ladrões, começou a escarnecer de Jesus. Você não é o filho de Deus? Por que você não desce daí? Você não disse que destruiria o templo em 3 dias e o reergueria? Por que você não desce daí então? E meu querido, um daqueles homens, um daqueles ladrões, um daqueles malfeitores, ele olha para o outro ladrão e o repreende. Por que você fala isso dele? Nós merecemos estar aqui. Nós merecemos esse juízo, mas ele não. Ele não merece isso que estão fazendo com ele. Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Olha o que esse homem declarou: eu acredito que você é o Filho de Deus. Eu acredito que você é o Filho de Deus. E eu não me acho, eu sou pecador. Olha o que ele falou: eu sou pecador. Primeira coisa que ele fez, ele confessou. Eu mereço estar aqui. Nós merecemos essas coisas que nós estamos sofrendo, porque nós somos pecadores, estamos à margem de Deus, vivemos as nossas vidas do jeito que a gente quer, a gente faz o que a gente quer, toma a decisão que a gente quer, se entrega para o que a gente quer, mas Ele não, Ele está aqui, não é por causa dele, Ele está aqui por causa de mim e de você. Ele não merecia estar aqui, mas Ele está. E aí Jesus olha para aquele homem que se achava indigno, pecador, falho, e reconheceu das suas falhas, mas ele reconheceu algo importantíssimo. Ele reconheceu que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Jesus era o Cristo, que Ele era o Filho de Deus. E sabia que Jesus Cristo tem um reino. Olha, aquele malfeitor era mais espiritual que todos aqueles sacerdotes que estavam ali embaixo. Aquele malfeitor estava numa visão espiritual muito maior do que todas aquelas outras pessoas que estavam ali embaixo, porque todos ali não reconheciam que Jesus era o Cristo, mas aquele ladrão reconheceu que Jesus era o Cristo. Não teve tempo de se batizar, não teve tempo de dar dízimo, não teve tempo de dar ofertas, não teve tempo de fazer nenhuma atitude boa, foi mal a vida inteira. Foi mal desde a sua meninice, foi mal desde a sua juventude, roubou, matou, quem sabe até tenha
abusado de mulheres, não sei o que ele fez, mas ele era uma pessoa má. Mas ele reconheceu que ele era mau, e ele reconheceu que Jesus Cristo era o Senhor. E sabe o que é isso? O Evangelho nos traz salvação. Pode sair, Douglinha. Pois vocês são salvos por meio da? Isso não vem de vós, é dom de? Eu creio nisso. Eu creio que é dom de Deus. Eu creio que eu não sou bom o suficiente para as coisas, mas Jesus é bom. Ele é bom o tempo todo. E é através dele que nós temos vida, queridos. Nós devemos ter essas memórias frescas na nossa mente. Às vezes nós esquecemos dessas coisas. Às vezes nós esquecemos da síntese do Evangelho. Às vezes nós esquecemos por que nós nos reunimos. Para celebrar a vida e o perdão que temos em Cristo Jesus. Oh, dá um glória a Deus, igreja. Eita, eu vim de Caçapava, eu estou cheio. Foi manto. Você achou que aqui rolou óleo, irmão? Misericórdia. A Sara estava louca para ser consagrada hoje. Aleluia. Amados, primeira coisa, perdão, amém? Segunda coisa, diga comigo, salvação. Nos últimos momentos do Mestre, ele nos dá uma lição linda do que é salvação. Salvação é algo imerecido e que só conquistamos pela fé no Filho de Deus. Não é porque somos bons, não é porque somos caridosos, não é porque nós vamos em orfanato, não é porque damos brinquedo, não é porque distribuímos cesta básica, não é porque salvamos uma pombinha que estava com a asa quebrada. Somos salvos pela fé no Filho de Deus. Tem um cântico antigo, eu acho que é da época do Edgar. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo. Resume tudo, irmão. Sem esquecer disso, cante esse louvor. Cante isso. Eu tudo posso em Jesus. Ele é o meu fiel, bom pastor. Ele é tudo na minha vida. Tudo para a honra e glória dele. Você lembra desse, né, Edgar? Você não tinha nem cabelo branco ainda, né? Amados, 3. Compaixão. O que é compaixão? Compaixão é você se colocar no lugar da pessoa. Quando você tem compaixão, você sente a dor da pessoa. O Evangelho é compaixão. O Evangelho é a parábola do bom samaritano. O Evangelho é a gente olhar para aquele que a gente não sabe quem é, mas enxerga as suas dores, enxerga as suas necessidades e sente as suas dores e sente as suas necessidades. Jesus está ali na cruz. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26 e 27, diz assim: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Qual é essa cena? Jesus está na cruz, pregado, e aos pés de Jesus está ali Maria, sua mãe. E está ali também o único discípulo que foi aos pés da cruz, que foi o apóstolo João. Estava ali junto com as mulheres, João aos pés da cruz. E Jesus olha para aquela que o carregou no ventre, Jesus olha para aquela ao qual, mesmo sendo sua mãe, o seguiu como sendo seu mestre. Olha isso, a mãe segue o filho como sendo o seu mestre. E Jesus olha para aquela mulher que está em prantos, Jesus olha para aquela mulher que está desolada, porque ali era o Senhor, era o Cristo dela, era o Salvador dela, mas também era seu filho que estava indo para a cruz. O coração de Maria estava dilacerado, porque ela estava vendo ali o seu filho. Irmão, irmã, vou falar com você, irmã. Você tem filho? Você não sente as dores do seu filho? Você não sente o quanto é triste ver o seu filho muitas vezes passando por situações difíceis?
Mãe consegue ter compaixão. Mãe ou coisa para ter compaixão é mãe. Não é assim? Coração de mãe, agora você já entende, né, Paula? De vez em quando a gente se fala, e a Manu? Pastora, a Manu está assim. Você sente que ela está sentindo a dor da Manu. Você sente que a mãe está sentindo. O Alisson outro dia ligou, pastor, Laurita está ruim, precisa levar no médico. Você vê o desespero na voz do pai. Jesus ali de cima, ele já mostra ali na cruz, pregado, a preocupação e a compaixão. Ele se coloca no lugar de Maria. Ele já não chama mais ela de mãe, fala, mulher, eu não vou te deixar desamparado. Ele aponta Maria para João, que era seu discípulo bem chegado, bem próximo, e fala assim, mulher, esse é o teu filho. Filho, essa é a tua mãe. O que ele está dizendo? João, faz um favor para mim, cara. Eu vou te pedir um favor. Cuida da velhinha para mim, cuida. Olha que coisa linda. Isso não é compaixão? Isso é uma sensibilidade, o ápice da sensibilidade humana. João, eu estou indo, mas ela vai ficar aqui ainda. Eu confio em você, João, porque meus irmãos são meio descabeçados ainda. Tiago, Judas ainda não se converteram. Porque até esse exato momento, os irmãos sanguíneos de Jesus Cristo, Tiago, Judas e as irmãs de Jesus, só que Jesus não estava confiando em deixar com nenhum dos seus irmãos. E ele olha para uma pessoa chegada dele, uma pessoa de confiança, e fala, João, cuida dela para mim. Olha que coisa linda. Será que nós podemos olhar para a nossa família e ter compaixão da nossa própria casa? Chegar com o evangelho dentro da nossa casa ao ponto de se colocar no lugar do outro e de se preocupar com o outro mesmo na nossa partida? Às vezes você, jovem, você vai para a escola, você não está nem aí se sua mãe te dá um abraço, te dá um beijo, sabe? Às vezes a gente não liga para as pessoas de dentro da nossa casa, a gente não tem compaixão. A sua mãe te liga, você fala, me ligou, minha mãe de novo. Aí atende a coitada assim. Oi, fala. Já. Tá. Oh, que saco, meu. Pô, já tá bom, tá. Tchau. Quem é? Minha mãe. Aí liga outro. E aí, parça? E aí? Não, demorou. Aí liga a outra. E aí, linda? Tchutchuca, linda. Tô com saudade, vai. Peraí, tem outra ligação na linha. Fala, pai. Mano, para. Tá bom. Irmão. Será que você é cristão mesmo? Você é crente mesmo? Se você tiver um espelho na sua bolsa, do seu lado, olha assim e fala assim, será que eu sou crente? Mas será que eu tenho compaixão? Será que eu me coloco no lugar das pessoas da minha família? Será que eu me coloco no lugar das pessoas que dizem me amar? Cristianismo é compaixão, meu irmão. Olha para o seu irmão, olha no olho dele, desse descarado, olha bem no cara dele. Fala assim, cristianismo é compaixão. É se colocar no lugar do outro. Jesus fez isso, e por que nós não fazemos? Amém? Primeira coisa, o que é cristianismo? Perdão, amém? O evangelho é perdão. O evangelho é salvação. O evangelho é compaixão. Você crê nisso? Quarta coisa, misericórdia. Eu acho interessante que quando acontece alguma coisa na nossa vida, a gente se espanta, né? O crente, a gente tem uns vocábulos católicos que estão impregnados na nossa vida. Por exemplo, nossa! Nossa vem de Nossa Senhora, você sabia disso, né? Outro dia caiu um negócio aqui, o Alisson, Virgem Maria. Só faltou fazer assim, mas rapaz, está enraizado. Mas isso, irmão, que atire a primeira pedra quem nunca lançou uma dessa. Isso já virou parte do nosso vocabulário. Isso é vocábulo nosso. Só que o crente, né, principalmente o pentecostal, ele tem ideia, ele muda o vocábulo.
Aconteceu alguma coisa, misericórdia. Eita Deus tremendo, né? A gente é assim. Mas, querido, misericórdia é a gente não receber aquilo que a gente merecia receber, sabia? Misericórdia é a isenção de uma pena que nós merecíamos tomar. E Jesus, nessa pequena frase, tenho sede, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28, demonstra misericórdia. Deixa eu te explicar a cena. Presta atenção aqui em mim, por favor. Você precisa entender isso. No princípio da crucificação, os soldados, você lê nos evangelhos, você vai ver que os soldados oferecem vinagre com mirra para Jesus beber. O que era isso? Vinagre com mirra. O vinagre que aparece nas traduções é o vinho azedo. Alguém já guardou vinho na geladeira e deixou ele azedar? Bicho, já, né? Manifesta isso, pode manifestar. O bicho fica azedo, né? Isso aí, eu sei, foi em outra vida, irmão, eu creio. Tá que nem aquela novela, né? Além da vida, né? Foi além da vida. Além da vida em Cristo. E aí o vinagre azedava, sem geladeira, sem aquela coisa ficava ruim. Era uma bebida barata. E tem até relatos na Bíblia de que o vinagre, ele era uma bebida tão forte, uma coisa tão assim, era uma bebida de pessoas pobres, de pessoas humildes, e ele amargava a boca, e ele deixava os dentes, dava uma sensação estranha nos dentes, a boca seca, sabe, você beber algo que em vez de matar a tua sede, ele deixa você com mais sede, e deixa a sua boca amarga, pegando. Esse era o vinagre. E o vinagre, misturado com mirra, era um anestésico. E que de costume, por uma certa misericórdia, os soldados, antes da crucificação, oferecia para aquele que ia ser morto, para que fosse um anestésico, para que a pessoa ficasse um pouco fora e não sentisse totalmente o peso da crucificação. Você está entendendo isso? E no princípio do evangelho, ali, no princípio da crucificação, oferecem vinagre com mirra para Jesus, e Jesus nega isso. Por que Jesus nega isso? Porque Jesus não quis em momento algum se isentar do peso da cruz. Ele quis sentir a cruz em todo o seu poder e potência. Ele não quis anestesia. Não pega leve comigo não, Senhor. Pode vir que eu aguento. Foi isso que Jesus fez. Ele não quis burlar as coisas. Por isso ele nega o vinho com mirra. Mas, pula aí, Douglas, por favor. Salmo 69, versículo 21, tem uma profecia. E essa profecia diz assim: puseram fel na minha comida, e para matar-me a sede, deram-me vinagre. E para cumprir essa profecia, Jesus olha ali da cruz, e a palavra diz assim, se você for estudar a história da crucificação, você vai ver que Jesus estava com a boca seca, ao ponto da sua língua estar colada na boca. Você já ficou com tanta sede ao ponto da sua boca, a sua língua inchar e colar no céu da sua boca? Era essa a sensação que Jesus estava sentindo. Era essa total sensação que Jesus estava sentindo na cruz. Uma sede inexplicável. E aí, o que acontece? Ele fala, tenho sede. E ali já rolou o quê? Uma sacanagem com Jesus. Que sacanagem? Meu irmão, você está com sede, você quer beber o quê? A água. A única coisa que mata a água, que mata a sede e a única coisa que mata a água é a sede. Essa foi péssima, né? Tudo bem. Água. Há um provérbio que fala, dê de beber ao teu inimigo, dê de comer ao teu inimigo. O judeu já sabia dessas coisas, que mesmo as pessoas que não fazem mal, a gente não pode negar água, a gente tem que fazer o bem. Dar água é algo que não se nega. E Jesus na cruz ali, padecendo pelo meu e seus pecados, e padecendo pelo pecado daqueles homens que estavam ali ao redor, ele diz, tenho sede. E ao invés de darem água para ele,
colocam uma esponja, uma espécie de esponja dentro de um balde com vinho azedo e dão para Jesus beber. Quer dizer, ao invés de matar a sede, piora a angústia de Jesus na cruz. Por que misericórdia? Porque em momento algum, ele pensou em se vingar de mim e de você. Em momento algum, ele se revoltou. Em momento algum, ele deu o que nós merecíamos. Porque o que a humanidade expressou, o que aqueles homens expressaram na cruz, é o que nós expressamos para Deus. Senhor, nós não estamos nem aí para o Senhor. O Senhor está falando conosco e nós fechamos os ouvidos para o Senhor e nós fazemos o que nós queremos das nossas vidas e pelo contrário, se possível a gente ainda te dá vinagre para beber. Quantas vezes não viramos as costas para Deus? Quantas vezes o Senhor quer falar conosco? Quantas vezes o Senhor vem ministrar nas nossas vidas coisas maravilhosas e a gente vira as costas para o Senhor e não deixa Ele trabalhar? Mas mesmo assim, eu vou te falar, o Evangelho do Senhor, Ele é um Evangelho de misericórdia. Ele não nos paga conforme merecemos, mas Ele nos paga com amor e graça, porque vem dEle e não de nós. Amém? Você entendeu isso? Misericórdia. Tenho sede. Jesus te ama. E quantas vezes as pessoas olhou para você e disse, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Toda vez que você vira as costas para isso, você está colocando vinagre naquilo que Ele fez por você na cruz. Toda vez que você vira as costas para o que Deus tem para a tua vida e se entrega ao pecado, você está colocando vinagre naquilo que Ele fez por você na cruz. Mas não se preocupa não, meu querido. Se arrependa, porque Deus é um Deus de misericórdia. 5. Redenção. Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Mateus 27, 46. Jesus ali na cruz, Ele é a nossa redenção. Nós merecíamos uma pena. Tínhamos uma acusação e uma dívida com Deus. E a palavra diz que Deus não ouve o pecador. Ouça o que eu estou te dizendo. Deus não ouve o pecador. Por isso muitas pessoas andam num vazio terrível. Por isso que muitas pessoas andam em uma angústia, em um vazio terrível em suas vidas, porque elas não conhecem o Senhor e elas não procuram se desprender dos seus pecados. Porém, aqueles que conhecem Jesus devem sempre lembrar dessa frase. Eli, Eli, lama sabachthani. O que isso se representa? Jesus, em toda a sua existência, em toda a eternidade, Ele teve uma total comunhão com o Pai. Jesus e o Pai eram um. Jesus e o Pai estavam unidos continuamente. Mas, por causa do peso do meu e do seu pecado sobre Jesus, Jesus se fez pecado. Jesus se fez pecador na cruz. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades, as nossas culpas. Isaías 53 fala o quê? O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele se fez pecado. A condenação que nós merecíamos, Ele sofreu na cruz. E quando todo o meu e seu pecado, e os pecados das pessoas que ainda nem nasceram ainda, foram parar na cruz sobre Jesus, isso fez com que a presença do Pai se afastasse dele por um momento. Entenda isso. Ele se fez pecado, por amor de mim e de você. Por um instante, na eternidade, Deus virou as costas para o seu Filho, por amor de mim e de você. E isso para Ele, foi pior do que a cruz. E Ele clama em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparastes?
nesse exato momento da crucificação, Jesus sente um desligamento do Pai e recebe sobre ele os nossos pecados. Então o que você tem que pensar com isso, meu irmão? Tira a ideia da sua cabeça, crente, que Deus castiga. Por favor, faça valer o que Cristo sofreu na cruz por você e por mim. Deus virou as costas para o seu Filho, para que todo aquele que nele crê e se arrepender dos seus pecados, tenha vida eterna. Deus não castiga. Temos redenção no sangue do Filho de Deus. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Por favor, paz. Perfeição está consumado. Versículo João 19:30. As últimas palavras de Jesus na cruz, você vai ver no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, a palavra: a ti eu entrego o meu espírito. E no Evangelho de João a gente encontra a palavra: está consumado. E aí a gente lendo o Evangelho de João vai descobrir que Jesus fala: está consumado, depois entrega o seu espírito a Deus. Então primeiro Jesus fala: está consumado. Tem outro versículo aí, embaixo desse? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Sabe o que Jesus está falando ali na cruz, meu querido? Está consumado. O que significa estar consumado? Está pronto, está feito, acabou, já era, tudo que tinha que ser feito já fez, não tem mais nada para se fazer, não há nada que possa se acrescentar. Concorda comigo? Consumado é isso? Está feito. E o que está feito está? E a obra de Jesus é perfeita, meu irmão. Está consumado. Não tem promessa que a gente possa pagar. Não tem nada que a gente possa fazer. Não tem nada que a gente possa acrescentar naquilo que Deus aceitou como perfeito. Deus aceitou o sacrifício de Jesus como perfeito e suficiente para nós estarmos ligados a Deus. Olha isso, conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que sejam cheios de toda plenitude. O que é plenitude? Quem foi para o acampamento lembra? Plenitude é totalidade. Plenitude é cheio, né, Cris? Plenitude é tudo. Você quer conhecer a Deus? Se entregue a Jesus Cristo. Você quer ter tudo de Deus? Se entregue em Jesus Cristo e saiba que nele a obra é perfeita. Perfeito. Não tem nada que você possa fazer, meu amado. Meu, você está com uma cara de descarado. Já está prestando atenção no culto. Não tem nada que a gente possa acrescentar. A gente não pode ter no nosso coração aquela ideia: eu vou melhorar, depois eu vou, eu vou, esquece. Para de querer fazer a obra de Cristo e deixa Cristo fazer a obra em você. Fala assim para o seu irmão: fique sem fôlego. Para de querer fazer e deixa Cristo fazer em você. Não é verdade? Deixa Cristo trabalhar na sua vida, no seu coração. A turma do coque, que bonitinho. Às vezes a gente fica... A Stephanie devia ter sentado aqui do lado, Stephanie, se inspirar em você, coque. Às vezes, amado, a gente fica pensando: o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer para servir a Deus? O que eu tenho que fazer para oferecer a melhor oferta a Deus? O que eu tenho que fazer para oferecer o melhor louvor a Deus? O que eu tenho que fazer para fazer o melhor sacrifício a Deus? Você não tem que fazer nada, tudo já foi feito na cruz. Se entregue a Ele e deixa Ele fazer a obra na tua vida. Deixa Ele transformar a tua vida. Deixa Ele te dar a perfeição da comunhão com Deus que só há em Cristo Jesus. Você crê que a obra é perfeita? Se entregue a ela. Ontem eu estava numa festa, que nem eu falei, e aí tocou uma música e eu fiquei prestando atenção na música. A música fala assim, eu acho que vocês sabem, mas eu não sei muito bem. Tô namorando todo mundo,
O que é? Estou namorando todo mundo, 99% anjo, e aquele 1% é vagabundo, maloqueiro, mas elas gostam, negócio assim. Aí eu olhei para a Márcia e falei, Márcia, essa música aí, o cara que escreveu manja nada, não sabe de nada, nem do português. Por que ele pode escrever 99% anjo, mais 1% vagabundo, 99% anjo, perfeito. Mas como que o cara coloca a palavra perfeito? Se perfeito é completo. Se é completo, nunca pode ser 99, tem que ser 100%, meu irmão. O que é perfeito é 100%, não é 99 não. O que é completo, e Cristo Jesus fez a obra completa na minha e na sua vida, creia nisso. Aleluia! Eu creio nisso. Não tem 99 não, perfeito é perfeito. É cheio, completo, sem mácula. A última. A nova aliança. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada, sem mancha, perfeita, a Deus, purificará a vossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus. O sacrifício de Cristo foi voluntário, totalmente voluntário. Ele se entregou por nós. E essa palavra expressa isso. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele sabia que o que ele estava fazendo estava agradando a Deus. E ele sabia que o sacrifício dele era perfeito a Deus. Pensa você, meu irmão, uma pessoa, um malfeitor de repente, uma pessoa que roubou, que fez coisas terríveis durante a sua vida, no último momento de morte ele tem um suspiro e fala, ai Deus, a ti eu entrego o meu espírito. Vai adiantar alguma coisa? Não vai, meu irmão. Ele tem que se converter a Jesus Cristo, que aí quem sabe, mas diretamente ele a Deus, sem se arrepender dos seus pecados e sem se entregar a Cristo, Jesus sabia que o que ele fez era perfeito diante do Pai. Por isso, ele entrega o seu espírito ao Pai, voluntariamente, e diz, Pai, a ti eu entrego o meu espírito. E o Pai aceita o sacrifício do Filho. E o Pai aceita o sacrifício perfeito, imaculado, sem mancha, sem mácula, para fazer o quê? Uma nova aliança nas nossas vidas. A aliança que não é pelo nosso merecimento, a aliança que não é por nenhum tipo de sacrifício que podemos fazer, a aliança que está no sangue do teu Filho Jesus derramado na cruz. Isso é lindo, isso é lindo, e é isso que eu e você cristão, tem que ter de cor na sua vida, é isso que tem que fazer base da tua vida. O que é o Evangelho para você? O Evangelho deve ser perdão, o Evangelho deve ser salvação, o Evangelho deve ser, eu esqueci a sequência, Douglas. Salvação deve ser, compaixão, o Evangelho deve ser misericórdia, o Evangelho deve ser redenção, o Evangelho é a perfeição de Deus para as nossas vidas, e o Evangelho é a nova aliança para as nossas vidas, que nos aproxima de Deus. Você crê nisso? Fecha os teus olhos. Pai, Senhor Jesus, através de Ti nós temos acesso ao Deus, ao Pai, e através de Ti, Senhor, nós podemos olhar que o Senhor foi mestre até o fim, Deus. O Senhor foi fiel e justo até o fim, Pai. Senhor, durante as 6 horas de angústia que o Senhor viveu, o Senhor nos trouxe as mais profundas lições do resumo do que é o Evangelho que o Senhor veio pregar. Ajude-nos a perdoar, Senhor. Ajude-nos a liberar perdão na vida das pessoas.
Assim como o Senhor liberou perdão sobre as nossas vidas, Senhor, e merecidamente. Às vezes temos raivas de pessoas que são ignorantes, pessoas que não sabem o que estão fazendo, pessoas que não te conhecem, Deus, pessoas que não conhecem o Evangelho, mas nós conhecemos, eu conheço. Então o perdão vai começar de mim, Senhor. Eu vou falar que nem o Senhor falou, e vou falar assim também, como aquele diácono novo falou diante daqueles que iriam apedrejá-lo: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Estevão ali ajoelhado também, ele olhando para o que o mestre havia dito, ele falou a mesma coisa diante daqueles que tinham pedras em suas mãos: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Será que nós temos capacidade de perdoar as pessoas, Senhor, por suas ignorâncias? Às vezes fica difícil de perdoar o nosso parceiro, nossa esposa, o nosso marido, porque ele é movido pela emoção, muitas vezes fala palavras que desagradam, mas o perdão é o recomeço de todas as coisas, Deus. Ajude-me a perdoar o meu filho, a minha filha, ajude-me a perdoar o meu pai, a minha mãe. Eles podem ter sido mal com você, querido, eles podem não ter compreendido coisas sobre a tua vida, podem ter te agredido, quem sabe até de repente o seu pai, aquele que devia te dar amor, te molestou, mas em nome do Senhor Jesus, veio perdão sobre a sua vida. Libera perdão e viva feliz. Libere perdão e viva a liberdade que há em Cristo Jesus na vida daqueles que liberam perdão. Senhor, a salvação vem de Ti, e nós queremos entregar as nossas vidas em Tuas mãos plenamente. Sabemos que não é por merecimento, não é pelas obras que fazemos, mas a salvação é pela graça do Senhor. Senhor, nós merecíamos tantas coisas, mas que possamos tomar posse da redenção que há em Ti, Jesus Cristo. Que possamos entregar para o Senhor todas as nossas culpas, todas as nossas falhas, todos os pesos que vêm continuamente, Deus, fazendo com que nós tenhamos uma vida de angústia. Confessamos a Ti os nossos pecados, Senhor, entregamos a Ti os nossos pecados, e tomamos a nossa cruz, e vamos rumo à nova vida que há em Ti, Senhor, prestes a viver uma nova aliança, no Pai, no Teu sangue. O Senhor é o que nos une a Deus. Venha fazer morada em nós, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus.